Sabe quando a gente olha para o mapa do Brasil, com todos os seus estados e cidades, o que define essa organização toda não são só as fronteiras, né? No coração dessa estrutura toda está o artigo 18 da Constituição. Pense nele como a planta baixa do Brasil, o manual de instruções que diz como o poder se distribui no nosso território. É esse artigo fundamental que a gente vai desvendar junto agora. Para a gente desvendar o artigo 18, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender a base de tudo: federação e autonomia. Depois, a gente passa pelos pilares da República, dá uma olhada nos casos especiais, que são Brasília e os territórios, e também nas regras para criar estados e municípios. No final, a gente mostra como dá para aprofundar ainda mais nesse assunto. Vamos lá? Então, para começar, vamos direto para o alicerce, para a fundação de tudo. O conceito central que sustenta toda a organização do Brasil é a ideia de uma federação. Mas o que isso significa na prática? Olha, uma federação é basicamente como se fosse um time de governos trabalhando juntos. Os estados, eles abrem mão de uma independência total, sabe, a tal da soberania. Eles fazem isso para formar um país só, unificado e mais forte. Em troca, eles ganham uma coisa super importante: a capacidade de se autogovernar. Essa capacidade tem um nome: autonomia. E aqui olha que interessante, fica bem clara a diferença entre soberania e autonomia. Pensa assim: a República Federativa do Brasil, o país como um todo, é a casa da família. É ela que tem o poder soberano, o poder máximo. Agora, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são os membros dessa família. Cada um tem autonomia para organizar seu próprio quarto, mas todo mundo vive debaixo do mesmo teto e segue as regras da casa. Beleza? Com essa base bem estabelecida, o texto do artigo 18 já chega apresentando para a gente os 4 pilares, as entidades fundamentais que formam a organização político-administrativa do Brasil. Essa aqui é a declaração central. Ela lista os 4 jogadores principais e já estabelece a característica essencial deles: a autonomia. É praticamente a certidão de nascimento da nossa estrutura federativa. E o ponto mais importante para se entender aqui é o seguinte: não existe hierarquia entre eles. É isso mesmo. Embora a União tenha responsabilidades a nível nacional, ela não está acima de um estado ou de um município. Cada um atua na sua própria esfera de competência, com os limites que a própria Constituição define. Agora, vamos para as exceções, para os casos especiais que os primeiros parágrafos do artigo 18 detalham para a gente. Essa é uma declaração simples, direta, mas com uma implicação fundamental. Brasília é a capital federal. Ok, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Brasília, apesar de ser uma cidade e a sede do governo, não é um município, e por isso não tem prefeito nem Câmara de Vereadores. A Constituição também prevê um outro tipo de divisão administrativa: os territórios federais. E embora a gente não tenha nenhum na prática hoje em dia, a regra para criar um continua lá. E isso mostra uma diferença gritante. Se um território federal fosse criado hoje, ele seria uma extensão da União, administrado diretamente por ela. Ou seja, ao contrário de um Estado, ele não teria autogoverno. A Constituição, ela não é algo engessado. Ela permite, sim, que o mapa político do Brasil seja redesenhado. Só que o parágrafo 3º estabelece um processo bem rigoroso para alterar ou criar estados. Esse processo de 2 etapas garante que qualquer mudança tenha, ao mesmo tempo, o apoio popular da galera que vive lá e também o consenso político em nível nacional. Agora, quando o assunto é criar municípios, a história é ainda mais detalhada. E tem uma reviravolta política fascinante que afeta o Brasil até hoje. Esse processo de 4 etapas foi todo desenhado para garantir uma coisa: que os novos municípios fossem economicamente viáveis e que tivessem, claro, o apoio da população local. Só que aqui vem o plot twist da história. Lembra daquele primeiro passo, a tal da Lei Complementar Federal? Pois é, essa peça-chave do quebra-cabeça nunca foi criada pelo Congresso. E a falta dela, na prática, congelou a criação de novos municípios no Brasil. Olha só essa linha do tempo, que mostra bem esse impasse. Em 96, veio a exigência da lei. O Congresso não fez a lei. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal entrou na jogada, declarou que as criações sem a lei eram inconstitucionais e deu um prazo para o Congresso agir. E o que o Congresso fez? Em 2008, aprovou uma outra emenda só para validar os municípios que já tinham sido criados. Mas e as regras para novos municípios? Continuaram na gaveta. Então, o resumo da ópera é que, até hoje, a criação de novos municípios no Brasil continua bloqueada. O parágrafo 4º do artigo 18 está lá,
é válido, mas na prática ele é ineficaz. Isso mostra como a Constituição é um documento vivo, que interage e às vezes até entra em conflito com o cenário político do país. Ufa! Entender o artigo 18 é, sem dúvida, fundamental para compreender como o Brasil se organiza. Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg do direito constitucional. Fica a pergunta no ar, né? Como é que essa planta baixa do Estado afeta a distribuição de poder, de impostos e dos serviços públicos na nossa vida? A forma como a gente se organiza define como a gente vive. E para quem curtiu essa análise e quer dominar o projeto completo, entender de verdade o direito constitucional, nós criamos um curso completo que segue esse mesmo estilo direto ao ponto e bem visual. No nosso curso completo, você vai encontrar videoaulas, mapas mentais para ajudar a visualizar a matéria, materiais de apoio e muitas questões para fixar o conhecimento. O link para conhecer está aqui na descrição. E para quem quer fazer parte de uma comunidade de estudos, fica o convite para se juntar ao nosso grupo no WhatsApp. É só entrar em contato com o Foca na Vaga. O link também está na descrição. Bons estudos e até a próxima!